a compartilhar a tela aqui. Peraí, deixa eu começar aqui. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Céu do Mês, né? Para quem nos acompanha aí no Instagram, vocês devem ter observado que todos os domingos a gente coloca uma postagem sobre o céu da semana. Então, a gente resolveu colocar uma apresentação visual para vocês terem uma noção de como o céu fica, né? Às vezes a gente vive em um ambiente que tem grande luminosidade, a gente não consegue observar bem o céu. Então a gente traz agora para vocês, uma vez por mês, a possibilidade de visualizar como que o céu é visto na ausência de poluição luminosa. E hoje eu vou convidar o membro do Gaio, Lucas, para trazer para vocês o nosso céu do mês. Só um detalhe que a nossa quinta cósmica é às quintas mesmo, né? É curioso que hoje é uma quarta, mas é porque nós da PUC temos alguns institutos, e um dos institutos ao qual fazemos parte, que é o ICEI e também o IPUC, eles terão amanhã, né, que é a quinta-feira, uma aula inaugural no horário que seria apresentado a nossa quinta cósmica. Então, por isso a gente antecipou para quarta-feira, mas os nossos eventos, eles permanecerão às quintas, né? Somente essa semana, um caso à parte aí. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Com vocês, a palavra do Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Kelly. Boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se dá para compartilhar só o Estelário. Ok. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo sim. Ok. Bem, pessoal, o Stellarium, né, antes de começar, ele é um programa gratuito. Vocês podem baixar ele na internet. E ele é uma simulação do céu da Terra, em qualquer região. Inclusive, eu posso vir aqui, né, janela de localização, e escolher qual região do mundo. Eu escolhi aqui exatamente onde eu estou, né, em Belo Horizonte, e eu vou apresentar para vocês o céu do mês de Belo Horizonte. Especificamente, agora eu estou no dia 15/9/2021, que é hoje, só que às 9h10 da manhã. E eu quis começar de manhã, justamente para a gente começar a observar esse céu lindo aqui que nasce todo dia. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Nesse céu aqui, tem alguma estrela que a gente consegue ver de manhã? Vocês acham que não, que é muito claro, que o Sol ele ofusca o brilho das outras estrelas? Bem, o Sol ele é uma estrela, né? Ele é a estrela mais próxima que tem do planeta Terra. Eu vou dar um zoom aqui no Sol para a gente ver ele melhor. Então, esse aqui é o nosso Solzinho bonitinho. Vocês podem ver aqui que no Sol ele tem essa manchinha aqui meio preta, meio alaranjada. Isso aqui a gente dá o nome de manchas solares. Elas vão aparecer de 11 em 11 anos no Sol. Elas seriam como se fosse uma parte mais fria do Sol. Então, o que que vai acontecer? Daqui 11 anos, essa manchinha aqui que está aparecendo vai sumir e vão aparecer outras manchas em lugares diferentes do Sol. Eu acho isso bem interessante, né? A gente vê que o Sol ele não é uma esfera assim perfeita, ele tem algumas imperfeições. Agora eu vou passar um pouco mais do dia, aqui está o horário, 9h12, eu vou acelerar o tempo para a gente ver como que vai ficar a noite. O Sol vai fazendo o caminho dele, muito rápido. E mais ou menos por umas 6 horas ele se põe.
nós temos a nossa noite. Praticamente tudo que a gente vê nesse céu aqui são estrelas. Alguns desses objetos que a gente está vendo não são estrelas, são planetas. E como que a gente pode identificar o que é uma estrela, o que é um planeta? Tem uma técnica muito simples. As estrelas, elas cintilam, os planetas não. O que é cintilar? Por exemplo, se a gente prestar atenção bem nesse pontinho aqui, a gente consegue perceber que ele está piscando. Esse piscar é cintilar. Isso quer dizer que esse pontinho aqui é uma estrela. Se eu for olhar esse outro pontinho aqui, eu vou ver que ele está cintilando também, ele está piscando. Então, também é uma estrela. Agora, se a gente notar esse pontinho aqui e esse aqui grandinho, a gente vê que eles não estão piscando comparado ao resto dos outros pontinhos. Então, isso é, todos os outros pontinhos são estrelas e esses dois são planetas. Esse aqui, ele é um planeta até bem difícil de se ver, assim, durante o ano, porque ele fica muito próximo do Sol quando a gente vê ele aqui da Terra. Agora, lá pelas 6:30 da tarde até umas 7 horas, a gente consegue ver que é justamente Mercúrio. Eu posso dar o zoom aqui para a gente ver melhor Mercúrio. Então, esse aqui é o Mercúrio, e foquei nele. Ele é o primeiro planeta do Sistema Solar, e mesmo ele sendo o primeiro planeta do Sistema Solar, ele não é o planeta mais quente do Sistema Solar. Ele é o segundo mais quente, apesar de que lá em Mercúrio faz aproximadamente 420 graus Celsius. E de noite, nessa região aqui, faz 420 graus Celsius, e nessa região aqui escura, faz menos de 100 graus Celsius. Então, é dois extremos. O dia é muito quente e a noite é muito fria, justamente porque ele não tem atmosfera para prender esse calor que ele ganha durante o dia. Ok. E a gente vai ter também Vênus. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar e ele sim é o planeta mais quente do Sistema Solar. Uma curiosidade também, que Vênus ele vai ser o objeto que mais vai brilhar no céu depois do Sol e da Lua. Então, vocês verem uma estrela muito, muito brilhante, vocês podem ter certeza que é Vênus. Eu vou dar um zoom em Vênus também para a gente ver ele melhor, e ele é assim também. Ao contrário de Mercúrio, aqui durante a noite não faz frio. A atmosfera de Vênus, ela é muito pesada. É como se ele tivesse um cobertor cobrindo ele. Então, todo o calor que ele ganha durante o dia, ele retém durante a noite também. O Vênus pode fazer aproximadamente 450 graus Celsius, que é muito quente. A gente já mandou algumas sondas para Vênus, mas lá é difícil de explorar, porque lá é tão quente que essas sondas derretem, mesmo se elas são feitas de chumbo, por exemplo. Ok, agora a gente viu Mercúrio, viu Vênus. Aqui nesse céu também, dá para ver uma constelação muito curiosa se a gente olhar para cá. Ela é uma constelação, olha só, dois satélites aqui se movendo. Ela é uma constelação que aqui no Brasil a gente fala que é uma constelação, é a constelação que aparece no inverno, que é justamente o Escorpião. Aqui a gente fala que é o coração do Escorpião, a estrela Antares. Para a gente visualizar o Escorpião, olha só, seguem meu mouse aqui, ó. Estou desenhando a cauda dele. Isso aqui é a cauda dele. Tem o coração. E aqui tem umas garrinhas. Ele vai ter uma garrinha aqui, outra aqui, uma outra aqui no meio. É tipo uma mãozinha, se a gente for olhar. Para ficar mais fácil de visualizar, esse aqui é o desenho do escorpião. Como vocês podem ver, não tem só o escorpião de constelação. Eu falei do escorpião porque ela é a principal constelação que vai aparecer hoje à noite.
Se vocês forem olhar na janela de vocês, talvez vocês consigam ver o escorpião. A minha não dá para ver, não, porque onde eu tô tá nublado, mal dá para ver a lua. Escorpião, então, muito menos. Mas ele é bonitinho aqui, ó. Ele tem a cauda dele e as garrinhas dele. Tem alguns desenhos que tem ali, essa estrelinha conectando aqui também, para mostrar que é uma cauda com ferrão, que eu acho interessante. E aqui também vão ter outras constelações, né? É interessante que as constelações do zodíaco, elas têm uma linha, que nem essa constelação aqui, se pondo, é a constelação da Virgem. Esse aqui que parece um quadradinho é a constelação da Libra, que é uma balança, né? O Escorpião. Aqui a gente tem o Sagitário, que seria acho que é um homem com corpo de cavalo. Aqui a gente tem o Capricórnio. Depois do Capricórnio a gente tem o Aquário. E se pôr nascendo, no caso, tem peixes. Vou pôr um nomezinho para ficar mais fácil de visualizar. Assim, de visualizar não, mas de entender o que é o que. A gente vamos ter outras constelações aqui também, né? Como vocês veem, a constelação do Índio, do Pavão, do Triângulo Austral. Mas as mais importantes, assim, não são mais importantes, né? Mas são as do zodíaco, né? Que a gente conhece mais são essas. E para facilitar ainda mais de ver elas, aqui está o desenho delas, né? Assim como os gregos imaginavam. Então a gente tem a Virgem aqui se pondo, a Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, eita, e nascendo peixes. É, já que é o céu do mês, né? Esse aqui, é interessante da gente observar algumas coisas que vão acontecer nesse mês, né? Que nem no dia 8 e no dia 9. Deixa eu ver, eu acho que é aqui a hora que se mexe. Vamos ir para o dia 8, essa mesma hora que a gente está. Vai acontecer uma conjunção entre a Lua, Mercúrio e Vênus. O que é isso? É uma conjunção. Conjunção é quando a gente vê os astros mais ou menos juntos. Que nem a gente está vendo Mercúrio aqui, a Lua aqui e Vênus aqui. Isso aqui é uma conjunção. E elas são mais fáceis para o público leigo conseguir identificar o que, que são planetas, o que, que são estrelas, porque os planetas e a Lua, eles ficam muito próximos uns dos outros. E como eles têm um brilho maior do que as estrelas, a gente consegue identificar melhor o que é o que. Então a gente vê essa conjunção entre Mercúrio, Vênus e a Lua. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais específico sobre a Lua também. E no dia entre 16, isso é amanhã, e dia 18, a gente vai ter outra conjunção, que é de Saturno, Júpiter e a Lua. Esses planetas eu considero até mais interessante de ver, ainda mais se tiver um telescópio. Saturno aqui, Júpiter aqui e a Lua. Por conta que o Saturno tem anéis. Não precisa nem de telescópio, né? A olho nu a gente vê assim, e de binóculo também é interessante de visualizar. Então eu vou dar um zoom aqui em Saturno para a gente ver ele melhor. Então esse aqui é o planeta Saturno. O legal do Stellarium é que ele tem esse modo aqui, que seria mais ou menos como a gente veria o planeta com o telescópio. Aqui ele fala as configurações do telescópio. E esse aqui é o nosso planeta. Todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, elas são luas de Saturno. Saturno, ele é o planeta com maior número de luas. Ele tem 89 luas, se eu não me engano.
Tem uma lua em específico, deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é. Ela se chama Mimas. Ela é interessante porque quem assistiu Star Wars vai achar essa lua interessante. Porque Mimas, isso é, a Estrela da Morte, ela foi inspirada em Mimas. Se vocês forem ver, ela tem uma cratera que é igualzinho o Raio da Morte. Mas, então, eita, de novo, deixa o planeta escapar. Esse aqui é Saturno. O que são esses anéis aqui desse planeta, né? Saturno é um planeta totalmente gasoso, ou pelo menos teoricamente ele é totalmente gasoso. Não se tem muito conhecimento do núcleo dele, mas esses anéis aqui, todos os planetas gasosos têm, mas por que Saturno ele é mais famoso para a gente ver esses anéis bonitos aqui dele? Os anéis dele são feitos de água e gelo na sua maior parte. Então, o que acontece? A luz do Sol vem, reflete no anel, isso é, a luz do Sol vem, bate no anel e volta para o nosso olho, no caso, no telescópio. Então, a gente consegue ver claramente aqui os anéis deles. Os planetas Júpiter, Urano, Netuno, eles também têm anéis, só que é bem mais difícil de ver porque são materiais opacos, tipo, igual rocha. Rocha é difícil você ver por telescópio, ainda mais em tamanho de detritos, igual são os anéis dos planetas, né? Porque isso aqui são detritos. Então, aí a gente tem também Júpiter, né? Igual eu falei, aqui do lado da nossa Lua. Júpiter também brilha bastante. Dá um zoom aqui nele. Esse aqui é Júpiter. A gente vê mais ou menos ele assim, por telescópio, com as quatro maiores luas deles, que é Io, Calisto, Europa e Ganímedes. Na realidade, eu não sei se essa é a ordem. É, não, Europa é essa aqui, Calisto é essa aqui. Vou dar mais um aqui. Então, essa aqui é Júpiter. Júpiter, ele tem essas faixas aqui que são muito bonitas, mas ele tem uma coisa muito interessante também, que são... Deixa eu ver se é oficial. Lançar algumas semanas. Ah, aqui são a luz deles, aqui é a sombra da Lua do planeta. Que é essa mancha aqui de Júpiter. Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar. A gente vê ele aqui, parece pequenininho. Mas dentro dessa mancha aqui, que é um roda-moinho que ele tem, cabem 3 planetas Terras aqui dentro dele. Então, você vê que ele é gigantesco. Ele é acho que ele tem o volume, né, aproximado de 1.000 planetas-terras. Então, se a gente considerar o Júpiter como uma caixinha e for enchendo ele de planetas-terras, cabem 1.000 planetas-terras dentro dele. É muito grande. Deixa eu voltar aqui na data. Ou melhor, no dia 22 de setembro, 22. No dia 22 de setembro, a gente vai ter o equinócio de primavera. O que isso quer dizer? Deixa eu ver, tá lá na data certa, né? Não, não tá não. 22 de setembro. Deixa eu avançar um pouco aqui, né? Horas. O que é um equinócio de primavera? Durante o ano, o Sol ele nasce na região leste e se põe na região oeste, mas no equinócio é o dia que ele nasce exatamente no ponto leste e se põe exatamente no ponto oeste, bem em cima desse O aqui que ele vai se pôr. Você vai girar um pouco mais o tempo, a gente vê ele se pondo exatamente no oeste.
como, por exemplo, se eu colocar daqui um mês, a gente vai ver que ele vai se pôr um pouco depois, né, do oeste. Isso nos equinócios de primavera e de outono, a gente vê o Sol se pondo exatamente no ponto oeste e nascendo exatamente no ponto leste. Já nos equinócios de verão e primavera, a gente vê o Sol nascendo no extremo, no extremo do oeste e ou se pondo, né, no extremo do oeste ou no extremo da esquerda, nesse extremo da direita, dependendo de qual equinócio é, se de verão ou inverno. Mas isso é um fato interessante, é um fato interessante. Voltando aqui na nossa data de hoje, no horário de agora também, na realidade, dá para voltar aqui. Esse céu aqui que eu mostrei para vocês, ele não é um céu. Ah, é verdade, eu não falei da Lua, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Ele não é um céu sem poluição. Eu tô vendo ele aqui, ele ainda tem uma poluição não tão grande igual a gente tem na cidade, mas tem como eu tirar essa poluição atmosférica. A gente veria o céu dessa forma se não existisse nenhuma poluição luminosa, atmosférica. A gente veria esse céu cheio de estrelas, muito bonito. E é muito interessante aqui também que nesse céu aqui a gente consegue ver o rastro da Via Láctea. Aqui, bem no centro, essa nuvem aqui que a gente está vendo é o centro da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E Via Láctea, né? Ele vem de uma. O nome dado à nossa galáxia vem de uma lenda grega, né? Que seria caminho de leite, que a tradução, né? Depois vocês procuram, é bastante interessante. E eu fiquei de mostrar a Lua, né? A nossa Lua, hoje, olha como ela ficou bonita, cheia de estrela ao redor dela. Poluição atmosférica já é a mesma coisa. Mas a Lua, hoje, ela está na fase crescente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, com o passar dos dias, a gente vai ver ela cada vez mais iluminada. Então, a gente vai ver essa parte escura sumindo. Daqui uma semana, a gente vai ter a Lua cheia, quando ela está totalmente iluminada. Daqui 2 semanas, a gente vai ter, eita, a Lua minguante, que é quando a parte escura da Lua fica cada vez maior. E daqui 3 semanas a gente tem a Lua nova, que é quando ela está totalmente escura, e é por aí que a gente vê a Lua de manhã, né? E é na Lua nova também que acontecem os eclipses, né? Que a gente vê aqui a Lua mais próxima do Sol. E deixa eu voltar aqui para a data de hoje. E é isso, pessoal. Vocês têm algum pedido? Vocês querem ver algum objeto que às vezes só dá para ver com telescópios avançados, como por exemplo nebulosa? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Que nem os objetos que a gente. O estelar é muito interessante, que a gente pode ver muitas coisas nele, como por exemplo exoplanetas. Aqui ele mostra onde estão os exoplanetas, se bem que agora eu acho que não tem a região, está tendo muito exoplaneta aqui onde o céu está. Aqui são os objetos do céu profundo, né, que são nebulosas. Nebulosas, elas podem ser tanto a morte como o nascimento de uma estrela. Ô, Lucas, tem uma pergunta aqui do Bernardo. Ele perguntou o seguinte: é no equinócio que os dias e as noites possuem a mesma duração? Isso, exatamente, exatamente. Nos equinócios, os dias e as noites têm exatamente a mesma duração. No verão, a gente tem mais dia do que noite, isso é, a gente tem mais horas com o sol do que sem o sol, e no inverno, ao contrário, a gente tem mais dias
Os dias, né, eles têm pouco sol e são mais escuros, né? Por isso que escurece mais cedo no inverno e no verão ao contrário, né? A gente, das 6 horas da tarde, 7, o sol ainda está se pondo. A Ana Karenina aproveitou a oportunidade e perguntou assim: e o solstício? Nunca entendi esses dois. Uma boa pergunta. Agora que você falou, eu não me lembro muito bem da resposta, mas eu posso pesquisar. Solstício de inverno, se eu não me engano, ele é quando o inverno ele chega no ápice dele, mas eu não tenho certeza. O solstício de verão é quando o, o hemisfério ele fica mais iluminado pelo sol. Ah, Então, então aquele hemisfério ele fica mais voltado para o sol. Então, quer dizer que ele fica mais iluminado pelo sol por um tempo maior. seria então o ápice, né, da estação. Exatamente. Alguma outra pergunta? Enquanto isso, eu estou dando zoom aqui em alguns objetos do céu profundo. Como, por exemplo, esse aqui que eu falei é uma nebulosa, que é uma nuvem de gás e poeira, que é o nascimento de estrelas. As estrelas, elas nascem desse gás, dessa poeira aqui. A gente pode observar que tem muitas e muitas e muitas estrelas aglomeradas aqui dentro desse gás rosa aqui que a gente está vendo. Ô Lucas, a Yasmin fez uma pergunta aqui super interessante. Ela perguntou o seguinte: lá no comecinho, né, quando você falou da diferença entre Sol e estrela, ela quer saber por que que dá essa sensação da estrela piscando e dos planetas com uma luz mais consistente. Ah, essa é uma ótima pergunta. É o seguinte, os planetas, eles estão muito mais perto da Terra do que as outras estrelas. E esse cintilar da estrela, que nem eu vou dar um zoom nessa estrelinha aqui, dá para ver que ela está piscando. Só ocorre por conta da atmosfera. Eu vou até tirar a atmosfera, a gente vê que ela para de piscar. Tudo para de piscar. Então, o que que acontece? O movimento da atmosfera faz com que a gente perceba essas estrelas piscando. É como vamos imaginar um laser. Se eu apontar um laser para a parede e mexer o braço, vamos supor que ele vai andar 1 metro. Se eu, sei lá, mexer o braço para cima. Agora, se eu pegar um laser e apontar para uma outra cidade, mexer meu braço, sei lá, 10 centímetros, ele vai percorrer uma distância ainda maior. Então, a estrela está tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que qualquer mudança aqui na atmosfera já causa eh, esse cintilar, né? O brilho dela fica mudando constantemente. Agora, desses planetas aqui, como eles estão mais perto, o movimento da atmosfera precisaria ser maior para a gente ver o planeta cintilar. Então, por exemplo, se tivesse, sei lá, uma região de muita ventania, essas coisas, a gente conseguiria ver, talvez, esses planetas cintilando mais. Você conseguiu entender ou ainda não ficou muito claro? Senão eu posso tentar explicar de um jeito melhor. Está relacionado também com a estrela ser a emissora de luz, né? E o Uhum, planeta está apenas refletindo a luz. também. Mas que nem, se a gente for olhar o nosso Sol, a gente não vê ele piscando também. Agora tá de manhã. Deixa eu botar de. Oh, agora tá de noite, deixa eu botar de manhã.
E se a gente olhar o nosso Sol, ele tem um brilho fixo, ele está muito perto, a atmosfera precisa se mexer muito para a gente ver ele também cintilando. Tem mais alguma pergunta? Ah, tem uma coisa interessante também. Se a gente não tivesse atmosfera, a gente veria o céu desse jeito aqui de manhã. O Sol, ele só ia ser uma estrela bem grande, mas é porque ele está perto da gente. Porque o Sol, se a gente for comparar ele com todas essas estrelas aqui, ele é bem pequenininho. E aqui também a gente vê um pouco do rastro da Via Láctea. Aqui mais um aglomerado de estrelas, mais uma nebulosa. Então é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu estava falando aqui, estava mudo. Ah, O tá. Bernardo e a Yasmin apenas agradeceram. E a Yasmin ainda falou: Nossa, legal, muito legal. Eu que agradeço. Mas enfim, pessoal, é isso. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Marina está digitando aqui. Vamos ver. A Marina só elogiando aí. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado, Bernardo. Bom, então é isso, né? Agradecer a todos vocês pela participação, dizer que na próxima semana nós teremos a Quinta Cósmica acontecendo na quinta mesmo. Se eu não me engano, a próxima quinta é o Beabá, né? Acho que Deixa eu, sim, acho que sim. Dá até para ver aqui no calendário agora. deixa eu confirmar aqui. Eu mandei hoje para o Flávio. Aí a Fernanda confirmou, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, na próxima quinta nós teremos o Beabá da Astronomia. Fiquem atentos aí à nossa programação. Quase todas as quintas-feiras nós temos um evento bem interessante, inscrições pelo Simpla, e agradecemos então a presença de todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado pela participação e presença de todos.